Você já parou para pensar que de repente não é que você esteja atrasada ou que 2025 não foi um ano legal. Às vezes você só tá cansada. E isso faz todo sentido, tá? Todo mundo parece ter avançado mais que você, o ano tá acabando e você não chegou lá. Eu acho que esses marcos temporais que o nosso calendário dita, de certa forma, ele pode causar um sentimento de que, opa, eu tô deixando algo para trás. Eu tô realmente virando esse ano com uma lacuna aberta. Eu não sei vocês, mas eu me emociono muito na virada de ano. E é muito comum eu chorar, inclusive. Eu tenho aquele sentimento de que, ai, acabou esse ano foi assim, assim, assado, e agora eu tô virando a página. E às vezes o ano nem foi tão bom assim, mas eu tô apegada ao ano que passou e, enfim, também me abrindo pro novo. Mas o ponto aqui é que eu não quero hoje falar sobre metas, planejamentos ou, enfim, trazer para esse lado, porque eu sei que a gente também está num momento sobrecarregada de maneira geral, mentalmente, mas até energeticamente. Se a gente pensar a lua tá minguante, isso deixa a gente mais reclusa, querendo também, sabe, um pouquinho de colo. E por que não? Por que não a gente ajudar a se ajudar a regular esse sistema nervoso para que a gente não fique nessa pressão o tempo inteiro? E existe uma confusão que eu acho que é até cruel, que é, se você tá cansada, se você não tem motivação, se você não faz o que tem que fazer, é porque você não tem ambição. Isso é um pouco maldade, sabe? Porque na verdade, eu acredito muito que a falta, às vezes, de disciplina, a falta de execução vem muito do excesso. Preste atenção nisso que eu tô te falando, porque isso curou muita coisa e muitos momentos difíceis na minha vida. Quando eu percebi que eu tinha excesso de estímulo, excesso de comparação, excesso de coisas para fazer, quando que na verdade, quando eu olhava a minha vida, eu nem precisava daquilo tudo, eu percebi que a maior parte das minhas travas vinham de excessos que eu mesma me colocava. E eu vou falar eu mesma, não porque eu acho que nós sejamos responsáveis 100% do tempo, tá? Mas infelizmente nós somos responsáveis também pelo que a gente abre de ouvidos e abre de olhos para enxergar. Então, por exemplo, nesse final de semana eu tava um pouco cansada mesmo, com muitas coisas e tal. E aí eu me permiti descansar, assistir uma série, dar uma volta numa feirinha, fazer coisas assim do dia a dia, normal. E aí, quando eu me vi em casa, em momentos que eu estava um pouquinho mais sozinha, a minha outra forma de descanso era pegar o meu celular e ficar ali rolando o feed, vendo o Instagram, como se aquilo ali fosse um momento de, deixa eu desocupar minha mente, deixa eu colocar as coisas aqui, ó, tipo, no modo automático, não ligar pra nada. E, gente, a bem da verdade, que a gente se engana quando a gente acha que o nosso descanso é ficar olhando um feed do Instagram ou ficar de repente vendo um TikTok, buscando coisas aleatórias. Por quê? Porque quando a gente está fazendo isso, naturalmente a gente está recebendo estímulos. Estímulos de coisas que você poderia estar fazendo e não está, viagens que você poderia estar programando e não está, vidas que você poderia estar tendo e não está tendo. Então você começa a gerar umas comparações, ainda que inconscientes, tá? Porque você pode estar vibrando, você pode estar feliz por todo mundo que está ali comemorando, conquistando, até mesmo fazendo suas retrospectivas dos seus anos maravilhosos. Só que, inconscientemente, você está descansando nas realizações dos outros. E isso te traz um senso de comparação, de falta para você. Porque, gente, não tem nada mais nocivo do que quando você está vulnerável, quando você está precisando descansar, você colocar a sua mente para receber estímulos alheios. Isso é um campo muito fértil para ovos de cuco. Lembra do ovos de cuco? Eu já contei aqui em alguns episódios sobre isso, que é quando você está ali recebendo.
Ovos, estão sendo plantados ovinhos na sua cabeça de ideias, de falta, de necessidades, que na verdade você só precisava descansar, você só precisava dar uma caminhada você com você mesma, ter um momento em família, olhar para o seu, para o que você já tem, e a partir disso entender que o que você já tem já é muito. Só que quando você permite que o seu ninho sejam depositados ovinhos de cuco, que é aquele pássaro que ele não choca o próprio ovo, ele coloca no ninho dos outros para outros pássaros chocarem, você percebe que estão plantando ideias na sua cabeça. Estão plantando ideias. E geralmente essas ideias vêm de falta. Vêm da falta que olha, você não conquistou isso tudo esse ano, olha que absurdo. Olha isso aqui, você precisa. Olha, tá faltando você, enfim, um propósito na sua vida. Tá faltando você fazer mais isso, isso, isso na sua vida para você conquistar. Então percebe que muitas das vezes não tô dizendo nem que são as pessoas que estão falando isso para você. Eu sei que isso também é gatilho, eu sei que muita gente usa isso para vender coisas para você, que tá faltando coisas na sua vida. Mas a gente também indiretamente pode consumir algumas coisas que vão dizer para o nosso subconsciente que falta aquilo. E aí é que nasce o perigo, porque você começa a entrar num ciclo de muita necessidade tóxica. Você não acessa coisas porque você entende que você tem potencial para isso, que você pode executar, que de repente você pode virar o ano com um plano muito legal para frutos, para colher coisas boas, de coisas que você tem e pode agregar. Ao invés disso, você acaba entrando num ciclo de que me falta tanto isso aqui eu nunca tive, isso aqui eu não sei e eu preciso. Então, que energia tóxica é essa que acaba drenando o nosso dezembro? E para pensar, dezembro tem algumas sobreposições invisíveis, além de Natal, Réveillon e de coisas mágicas que de fato também tornam esse período bom, mas as sobreposições invisíveis que acabam colocando a gente numa energia de cansaço, de drenagem, são três. Eu vou falar aqui para vocês. A primeira é que é aquele senso do fechamento cognitivo. Mesmo sem perceber, o seu cérebro começa a revisar o ano. Normal. O que que deu certo? O que que não deu? O que que ficou pendente? E isso é natural, te consome energia. Energia mental mesmo. Você fica mais cansada. Então, de novo, não é que tá devendo nada, é que você tá cansada. Porque além de você estar fazendo tudo que você já faz o ano inteiro, porque é só mais um mês, parar pra pensar. Então, se você continuar a vida normalmente e ainda agrega esses checklists que colocaram e na nossa cabeça, porque na teoria não existe nada disso. Mas quando você coloca que você está devendo, que você está fechando o ano sem ter feito, que você precisa de mais uma solução mágica para o seu ano, o que que acontece? Isso te drena mais e mais e mais, e mais cansada você fica. A segunda sobreposição é o acúmulo emocional. Você não chega cansado em dezembro por causa de dezembro. Não é o mês exatamente. Você chega por causa dos 11 outros meses anteriores, que às vezes você não teve nenhuma pausa real. Então, o cansaço do fim do ano não é o fim do ano, é o cumulativo, percebe? Parece que a gente vai deixando para dezembro esse momento de, opa, agora então é o momento que eu tenho que descansar. É como se fosse condicionado. E aí não tem jeito. Você vai ter que continuar o ano, porque a vida continua, e vai chegar. 1º de janeiro vai ser a mesma coisa, a gente sabe disso, a gente já caminha nessa vida há muito tempo. Só que emocionalmente falando e até fisicamente falando, às vezes você não teve pausas estratégicas ao longo do ano. E aí chega dezembro, você quer colocar para fora. A terceira sobreposição é a pressão simbólica de balanço. É o que a gente falou um pouco anteriormente, que mesmo que você não faça nenhuma retrospectiva, existe um ruído coletivo no ar, que significa o quê? Comparação, meta de outras pessoas, a sensação que eu devia estar em outro lugar, que eu deveria estar conquistando isso ou aquilo. É por isso que muitas das vezes eu nem gosto muito de relacionar as minhas realizações, os meus fechamentos, as minhas comemorações, minhas placas e tal.
em dezembro, porque fica parecendo que assim, nossa, além de fechar o ano de uma forma que, ganhou, não ganhou, fez, não fez, mas dá a sensação para o outro, para mim mesma, que eu não concluí bem determinada coisa. Parece que tinha que algo externo me validar como uma conclusão do ano. E isso ativa mesmo o nosso sistema nervoso, como se a gente estivesse sendo medido, que nem na época da escola. Lembra, na época da escola, a gente fazia provinhas lá, tudo bonitinho, aí chegava o final do ano, o que que tinha? Nossa, aquela avaliação final, deixa eu ver se deu certinho a conta para eu passar de ano. E a gente gostava disso. Vamos ser muito honestos, a gente gostava disso. Então, eu concordo que a gente, quando pensa como empresa, como negócio, a gente tem métricas e a gente precisa medir, mas a gente não é o nosso negócio. Ou pelo menos a gente não é a empresa para a qual a gente trabalha. A gente é uma peça, a gente é uma funcionária, ou a gente, de repente, é a líder daquele negócio. O negócio pode ter metas, o negócio pode fechar, o negócio pode ter a sua premiação, é, enfim, a sua validação, digamos assim. Mas você, será que você precisa desse balanço tão rígido? Será que você precisa se comparar tanto? Colocar você como se você, ai, você foi boa, excelente, ai, não, o outro foi melhor, o outro recebeu mais, o outro não. Para, para de se comparar com as metas alheias. Para de ficar com essa sensação de que eu devia estar em outro lugar. Ai, de repente o meu negócio ano que vem vai estar em outra perspectiva, mas eu tô onde eu deveria estar. Eu tenho tudo que eu preciso para construir e ser quem eu quero ser. As minhas potências, a minha força está aqui dentro de mim. Então, esquece um pouco o externo nesse momento dessa essa pressão de balanço e olha você. Para de olhar assim as conquistas do outro, para de olhar as comparações, porque, gente, tá todo mundo aqui nessa vida também lutando, batalhando e fazendo o seu melhor e tentando. E tentando. Então, dá uma aliviada nessa pressão, nessa comparação. E entenda também uma coisa importante, que assim, o corpo entende, na verdade, mas a agenda ignora, que é o seguinte, o nosso corpo, ele funciona por ciclos. Então, quando chega dezembro, o corpo tenta reduzir. Só que, se a gente pega aquelas três suposições que eu falei um pouco antes para vocês, você percebe que o corpo tenta reduzir, que ele tá cansado fisicamente, parece que ele carregou uma mochila pesada nas costas durante 12 meses. Só que a mente tenta acelerar. E aí que nasce essa sensação estranha de que, nossa, que confusão, que improdutividade, que vontade de sumir, que culpa por eu não ter feito tudo que eu poderia. Então, aí entra algo que fica um batendo no outro, percebe? Porque o corpo quer parar, mas a mente tá dizendo que tá faltando. E aí, se você ainda recebe muito estímulo externo dizendo que tá faltando, olha, falta mais isso aqui. Olha, falta mais essa decisãozinha aqui para você realmente chegar onde você quer chegar. Olha, falta você agora descobrir o seu senso de sei lá de quê. Enfim, cada hora se inventa uma coisa para dizer que falta. Ao invés de a gente olhar e pensar assim, o que que já tá dentro? E tudo que eu já fiz aqui de dentro, por dentro, que eu amadureci, que eu cresci, que eu acessei, que eu me fortaleci, isso não vai se perder quando virar 31 de dezembro para 1º de janeiro. Isso nunca vai se perder, porque conhecimento sentimentos, fortalecimento, isso tudo é algo que está dentro de você e que ninguém te tira. Independente se você está fechando esse ano sem ter, batido uma meta pessoal, ter fechado aquele objetivo que você tinha traçado no início do ano, independente se isso aconteceu ou não, reconheça a tua caminhada até aqui. E eu quero te propor um exercício que eu acho muito interessante, que eu fiz essa semana e que isso pode te ajudar a perceber que a caminhada é muito mais importante do que o chegar lá. O exercício é o seguinte: já que hoje a gente vive realmente com o celular
no bolso ou na mão, eu quero te propor olhar para o seu celular. Se você estiver caminhando agora, não faz isso. Continua me ouvindo e assim que acabar você faz. Mas se você estiver de repente aí sem fazer nada, agora é hora do almoço, enfim, pelo menos agora quando vai o Caminhada Cast no ar. Você vai pegar o seu celular e você vai na sua galeria de fotos. E você pode ser uma pessoa que tira muita foto, pode ser até que você nem tire tanta, mas eu quero que você dê uma olhada nas fotos que você registrou em 2025. Vai lá desde janeiro. Pode ser aquela coisa bem leve, assim, sabe? Nossa, tomei um cafezinho com uma amiga. Conheci um novo restaurante aqui que eu já queria há um tempão. Caramba, li um livro muito legal, tirei um print aqui desse livro, tirei uma foto. Ou participei de um evento que tocou meu coração, que me abriu os olhos para algo. Nossa, comemorei meu aniversário com os meus amigos. Nossa, visitei minha família. Uau, fui no casamento do meu cunhado, da minha amiga. Dá uma olhada, dá uma olhada em tudo que aconteceu nesse ano, em 2025. Coisas que talvez agora elas não estejam aí muito claras na sua cabeça, não estejam aparecendo como, ai, um grande marco, como se fosse um grande reconhecimento. Mas para olhar o seu caminho percorrido. Dá uma olhada em coisas que você viveu, porque isso somou para dentro de você. Isso somou por um conhecimento, para alguma chama, um foguinho que acendeu dentro de você, para uma luz que você teve naquele momento e que te despertou para algo muito importante. Às vezes foi um papo com uma amiga que sentou com você num café ou que fez uma ligação. Às vezes foi um abraço nos seus pais, nos seus avós. Às vezes foi uma caminhada sozinha que fez você refletir da força que você tem, do potencial que você tem aí dentro de você. Não tem nada mais poderoso do que a gente lembrar que esse acúmulo de ações, de momentos, de sentimentos espalhados pelos 12 meses de um ano, não tem nada mais poderoso de ver que o quão você viveu. E não tem pessoa mais importante nesse mundo do que você reconhecer isso dentro de você, do que você perceber que você, como um indivíduo, como um ser de luz, de força, de amor. Você teve experiências nessa vida e você pode olhar agora em dezembro e falar assim: nossa, obrigada. Obrigada por eu ter vivido tudo isso. Obrigada pelos momentos incríveis que eu passei. Obrigada, inclusive, pelos desafios que me fizeram enxergar forças potenciais, me fizeram enxergar para onde eu queria ir e para onde até eu não queria mais ir. Sabe? Dezembro não cansa porque ele é pesado. Ele cansa porque ele expõe. Ele expõe que chegou no final, olha, o que que você fez até aqui. Então escolha você expor. E não estou dizendo para fora, estou dizendo para você mesma. Escolha você expor e resgatar tudo de lindo, de incrível, de forte que você viveu esse ano. Não delega para o Instagram, para os outros, para a necessidade de fazer uma retrospectiva. Você pode até fazer, eu daqui a pouco vou fazer a minha também. Isso faz parte. Mas antes disso ser exposto para o outro, reconheça você, se aposse você, exponha você por livre e espontânea vontade e proatividade e intenção. O que que esse ano significou para você? E para a gente finalizar com esse exercício de você olhar a sua galeria do celular, que você vai ver que, nossa, gente, eu fiz isso essa semana e fiquei assim, caramba,
Eu sei que eu tenho marcos significativos, principalmente com relação ao trabalho. Foi um ano muito incrível de eventos, de premiações, de, nossa, lançar podcast, participar de podcasts de negócios. Foi muita coisa muito legal, gente. Assim, 2025 foi um ano muito incrível, mas também teve foi um ano muito forte, assim, emocionalmente, assim. Eu tive que lidar com muita compensação. Eu digo que eu não acredito em equilíbrio, né? Porque para você realizar grandes coisas, você vai sair da sua zona de conforto, você vai se desequilibrar para conseguir alcançar outros patamares e aí sim conseguir pegar uma rotina nova. Ok, mas eu acredito em compensações. E compensações são muito importantes. E esse tipo de exercício, de você olhar como é que foi seu dezembro, é uma excelente forma de compensar. É uma excelente forma de valorizar o que você fez até aqui. Então faz esse exercício. E por último, agradeça. Olhe todos esses eventos que você passou por 2025 e agradeça. Agradeça mentalmente as pessoas que passaram pela sua vida. Vou abrir aqui que a minha cachorrinha tá latindo. Agradeça aos momentos especiais que você teve. Se você tiver a oportunidade de agradecer diretamente as pessoas que passaram pela sua vida, que te ajudaram de alguma forma, que te deram uma mensagem na hora que você precisava, agradeça, gente. Cara, a gratidão é muito importante. Não tem nada mais importante do que você agradecer, gente. Assim, o coração parece que ele destrava até esse peso, essa culpa dentro de si. Então agradeça tudo o que aconteceu, olhe essas mensagens, olha tudo, essas fotos e vá agradecendo mentalmente. Se você tiver a oportunidade, agradeça as pessoas também. E não esquece de descansar na sua própria história, sem comparações, sem, enfim, falta. Aproveita dezembro para transbordar o excesso da grandiosidade que tem dentro de você. E se você chegou até aqui, eu quero que você lembre-se sempre disso. Você não está atrasada. Você só precisa olhar para você mesma. Você só precisa, às vezes, descansar na sua própria história, se apossar dela e ter certeza que foi incrível do jeito que foi como tinha que ser. E a partir de agora, você só tem realmente a agradecer por esse ano incrível e pelos próximos que virão. Eu sou a Mari Teixeira, esse é o Caminhada Cast e é um podcast para você ouvir no ritmo leve de uma caminhada. E hoje, em especial, eu quero agradecer a vocês, a cada uma das pessoas que assiste, que escuta, que caminha comigo junto nesse projeto. Esse projeto que eu dou todo o meu coração. Eu trago aqui do fundo do meu ser o que eu tô sentindo para transbordar para vocês. Eu, enfim. Tenho muito orgulho, muita alegria de sentar aqui e trazer reflexões, assim como entrevistar pessoas incríveis. Então, eu quero te agradecer por fazer desse projeto algo real, por estar aqui, por ouvir, por compartilhar, por comentar, por curtir. É extremamente importante para mim. E vocês fizeram meu 2025 mais especial por conta disso. Eu desejo um excelente dia e que você possa também olhar aí sua trajetória, se orgulhar e agradecer muito. Até o próximo Caminhada Cast. Tchau, tchau.